Bom dia. Lucas 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu sempre faço questão de frisar que Lucas, ele foi o único discípulo que não andou com Jesus, ao contrário de Mateus, de Marcos e de João, que andaram, viveram, conviveram com Jesus. Lucas não. Lucas era um médico e este relato, tanto aqui quanto o livro de Atos dos Apóstolos, foi através de uma intensa pesquisa. Um trabalho científico que ele fez é investigativo, então existe até uma precisão, existe uma diferença em relação aos outros. 17 começa dizendo assim, versículo 1. Então Jesus declarou aos seus discípulos, abre aspas, é inevitável que fatos ocorram que leve o povo a tropeçar na fé. Mas ai da pessoa por quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. Só nesse versículo, na verdade, versículo plural, porque 1 e o 2, dá para perceber a responsabilidade desses que se levantam, dos pastores, dos pregadores. Porque a responsabilidade é enorme. Nós temos que ensinar o Evangelho. Porque quando nós ensinamos de alguma maneira errada, quando nós desviamos 1 milímetro sequer do Evangelho, uma vírgula, porque a Bíblia fala que nós não podemos alterar um tio, que é o menor sinal ali da letra do grego. Se nós alterarmos, nós pagaremos por isso. Então, quando nós vemos supostos pastores pregando, ensinando coisas terríveis, contrárias à palavra de Deus, e muita gente indo atrás, acreditando, caindo, nós sabemos que o preço que eles vão pagar é muito alto. Porque todo mundo fala, não, escândalo é fim dos tempos, porque não, é normal que isso aconteça. Jesus deixou bem claro, é inevitável, vai acontecer e acontece. Ao ponto hoje de nós declararmos, que eu tenho já repetido, às vezes falado, por exemplo, quando nós vemos pastor, por exemplo, igual o Edir Macedo, que ele critica o primeiro milagre de Jesus, foi transformar água em vinho. Ou seja, ele chega ao ponto, a soberba, o orgulho deste homem é tamanho, que ele que se diz evangélico, se diz crente, ele critica o nosso Senhor, ele critica o mestre. Mas nós conhecemos pelas atitudes. Nós conhecemos toda, apesar da Igreja Universal ser uma das maiores, não sei se tem no Brasil ser a maior, mas se não for a maior, é uma das maiores, uma das que tem mais congregações, mas nós vemos que o povão gosta dali. Mas por que a pregação da prosperidade, um ensino de autoajuda, onde existe uma tal de campanhas, votos, fogueira santa, ou seja, que tudo é contrário à palavra de Deus. Ele está fazendo muitas pessoas se desviarem da fé. Busca o Senhor, chega lá, encontra o tipo de pregação, outro tipo de ensino e vão para lá. Não vamos falar sobre ele, não. Vamos falar sobre Valdemir Santiago, onde que prega uma prosperidade, uma cura, uma coisa que é antibíblico. Também vendedor que fica vendendo pano, toalha, água, uma série de coisas por preços absurdos, praticamente obrigando as pessoas a fazerem votos. Uma pregação estranha, mentirosa, chegar ao ponto que o livro agora vai ser processado, porque a Procuradoria
federal entrando com um processo contra ele por estar vendendo feijão, dizendo que curaria a Covid-19, para enganar o povo, onde ele exigia uma oferta no mínimo de R$100, de 100 a R$1.000. Escândalo. O povo, o mundo fica vendo isso. Nós vemos o outro lado da Renascer lá, o Estevão e a Sônia, onde a preocupação deles são outra. No próprio templo hoje tem espetáculos de MMA, lutas. E as pessoas vão lá e ele faz em questão de fazer com que as pessoas comprem o perfume do Estevão, o perfume da Sônia. E mais uma série de outra coisa, e onde concordam com o segundo, terceiro casamento, com divórcio e tudo mais. Inclusive uma ovelha foi questionar ele, ficou muitos anos mesmo, tá? Estão falando de 5, 10 anos, não, muitos anos, ficou nesta denominação, enganada, mas Deus foi tão bom que abriu os olhos dela, e ela quando saiu mandou pro WhatsApp o porquê que estava saindo. Aí um bispo foi questionar ela o porquê que estava saindo. Ela pegou de vez de responder, só simplesmente mandou 10 vídeos nossos falando sobre casamento e divórcio. E procurou, questionou eles. A resposta durante várias e várias vezes. Eles se calaram, não responderam nada para nem tentaram conquistar. Conquistar não, responder. Nem questionar nada. Simplesmente calaram. Ela saiu de lá porque ela viu o engano do casamento. Aí vemos outros escândalos. Aquele Agenor Duque lá diante do trono. Ele e a mulher dele com uma palhaçada. É um tal de pular numa piscina lá que diz que vai abençoar, que a pessoa vai ficar rico. Uma palhaçada. Ele montar nas costas de mulheres lá e ficar rodando, dizendo que aquele é unção. A mulher dele lá mandando as pessoas passar a mão no pé dela e colocar pelo menos R$50. Escândalos. Escândalos. E mais escândalos. Vários e vários pregadores pregando uma coisa que é contra a palavra de Deus. Aí depois você descobre que esses que se dizem homens certinhos estão devendo à nação aí bilhões, milhões de impostos que não pagam. São escândalos. E mais escândalo. Aí você encontra de vez em quando aí pastores envolvidos com secretárias, pastores viciados em drogas, pastor viciado em pornografia, pastor em segundo, terceiro casamento. Aí é um monte de coisa, comércio e mais comércio na igreja. As igrejas hoje, a maioria, as grandes denominações, todas elas aceitam o divórcio, aceitam o seu recasamento, aceitam o segundo casamento. São escândalo e mais escândalo, fazendo com que as pessoas errem, levando as pessoas que estão buscando o Senhor a se desviarem, porque elas vão em busca do Senhor, mas estão passando por um problema no casamento, aí recebe a orientação para se divorciar, recebe a orientação para casar novamente. Com essa atitude elas estão caminhando para a morte eterna. Mas ai desses pastores, ai desses que se dizem pastores. É o que Jesus está dizendo. É inevitável que os fatos ocorram, que leve o povo a tropeçar, que estão levando o povo a tropeçar. Milhares, que você vê os ajuntamentos dele, o povão vão tudo. Mas ai por meio de quem vê os escândalos. Ai, os ai de Jesus é terrível. Seria melhor que tal pessoa fosse tirar do mar uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que induzir um desses pequeninos a pecar. Seria melhor ele ter morrido, ele ter suicidado. Quem suicida não tem salvação. Mas seria melhor se ele tivesse suicidado do que está fazendo esses pequeninos errar. Você vê o castigo, o sofrimento que o aguarda é terrível. Todos que se estão aí, muitos hoje, que se dizem crentes, se dizem evangélicos, mas estão aceitando essas doutrinas erradas, as coisas estão se desviando do Senhor. Esses que estão fazendo isso vão prestar conta. Versículo 3.
tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E caso ele venha se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier ter contigo dizendo, arrependo-me do que fiz, perdoa-lhe. Olha aqui o versículo 3 fala, tende cuidado de vós mesmos. Nós temos que tomar cuidado com nós mesmos. Nós temos que nos examinar. Nós temos que vigiar. Nós temos que tomar cuidado com nós mesmos. Gente, eu sempre falo, toda mensagens que eu escrevo, que eu faço isso diariamente, todo dia eu posto no site uma mensagem todos os dias. As pessoas que estão inscritas, que se inscrevem ali no nosso site para receber mensagem, recebem. Ainda de manhã, em torno de 5 horas e 8 minutos, um texto, uma mensagem que eu escrevo todos os dias, todas elas, assim também as minhas traduções. Eu sempre termino dizendo, leiam e pratiquem a Bíblia. Não basta ler, tem que praticar. Mas leiam, porque nós temos que ter entendimento sobre o perdão. Olha o que Jesus fala, mas toma cuidado de você mesmo. E ele dá uma orientação. Se uma pessoa, teu irmão, pecar contra você, você chama a atenção dele. Teu irmão, tua irmã, irmão, assim, pessoas, tá? É um amigo, uma amiga, é teu marido, é teu filho, é teu pai, não importa quem seja. Errou contra você, pecou. Causou um dano, um prejuízo, uma ofensa. Mas ele veio diante de você e pediu perdão. Perdoa. É perdoado. Ele veio você. O que nós não podemos concordar é que as pessoas, não, fulano fez isso e aquilo, mas eu já perdoei, já estou perdoando. As pessoas estão perdoando pecador quanto mais. Ou seja, aquele que faz hoje, vai fazer amanhã, vai fazer daqui a pouco. Não, nós temos que primeiro perdoar aquele que se arrepende do pecado. Nós podemos errar, cometer todo tipo de pecados. Se nós não nos arrependermos, presta bem atenção no que eu estou falando. Se nós não nos arrependermos e formos diante do Senhor e confessar e pedir perdão, nós não seremos perdoados. Jesus ensinou a base da oração, qual que é? O Pai Nosso. O que o Pai Nosso diz? Perdoa assim como eu perdoo. Como é que Deus nos perdoa? Quando nós nos arrependemos, vamos diante dele pedindo perdão. Da mesma maneira é que nós temos que perdoar. Então não adianta, fulano fez isso, aprontou isso, eu já perdoei. Não, já perdoei, não. Ele veio, ele se arrependeu, pediu perdão, ela pediu perdão, houve o arrependimento, se houve, perdoa. Mas se não houve, não. Nós temos que perdoar assim como Deus nos perdoa. Para recebermos o perdão de Deus, nós temos que nos arrependermos. Pedirmos perdão a ele. Aí, na mesma hora ele lança no mar de esquecimento. Caso contrário, não. Da mesma maneira nós temos que fazer. Não, a pessoa pecou contra nós, aprontou. Arrependeu, pediu perdão, perdoamos. Aí ele novamente fez, pediu perdão, perdoamos quantas vezes necessário for. Pastor, então ele vai ficar aprontando sempre. Mas aí existe uma questão da inteligência. Jesus nos ensinou. Nós sermos astutos como serpente e sermos simples como uma pomba. O que quer dizer isso? Se eu sei que alguém me fez mal hoje, eu continuar fazendo e toda hora vai vir me pedir perdão, vou perdoar, perdoei. Mas eu vou afastar. Eu vou me afastar. Se toda hora ele vem me apronta uma e outra, eu vou me afastar até para o bem dele, para ele não continuar pecando e para me prevenir, porque isso vai me causar mal. Fisicamente, psicologicamente, tudo mais. Então eu vou me afastar. Eu não sou obrigado a conviver com ele. Perdoei, tá perdoado, agora tchau. Acabou. Por isto, quando eu falo com as pessoas, eu falo, olha, seu marido, sua esposa está no mundo, está na rua, está no adultério, está no pecado. Aí ele voltou e só volta, não resolve. Enquanto ele não se arrepender, ele não confessar, não se arrepender, não pode aceitar. Nós só sentamos à mesa.
E as minhas ovelhas que eu acompanho, eu oriento, só sentamos à mesa para tratar, para discutir a restauração, o retorno, é depois que a pessoa confessa, olha, eu me arrependo, eu errei. Então tudo bem, aí vamos sentar. Conversa, discute, eu oriento. Antes disso, não. Então por isso, olha bem, versículo 4, se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier até contigo dizendo, arrependo-me do que eu fiz contigo, perdoa-lhe. Se ele vier, aí ele não veio, ele está pronto, lá não veio pedir perdão. Então não, deixa ele vir primeiro. Nós perdoamos assim como Jesus, como Deus nos perdoa. Diante disso, versículo 5, pedir os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Caramba, a situação é assim? Então só tem que aumentar a nossa fé para nós estar podendo perdoar. Porque o perdão não é uma questão, não, Deus me ajuda a perdoar, ou Jesus me aceita e me ajuda a perdoar. Não, não é assim, não. O perdão é nosso, é uma decisão nossa, é nos obrigarmos a perdoar. Perdoar é alguém vir lhe causar um dano grande. Alguém lhe dá um murro na cara, um tapa na cara. A sua vontade de revidar. Mas você não vai revidar porque você conhece a Cristo. Aí logo depois essa pessoa chega para você, me perdoa aquele tapa. Você ainda está com a marca dos dedos ali, está ardendo ainda. Mas você vai obrigar a perdoar. Não, eu vou me obrigar. Não, tudo bem. Então não adianta a pessoa ficar fazendo orações tolas. Ah, não, Jesus, me ajuda a perdoar fulano, me ajuda. Ele não vai ajudar, ele não prometeu isso, porque ele deixou bem clara na palavra dele. Perdoai-vos, perdoai os vossos inimigos. É imperativo, é uma ordem, uma determinação. É nós que temos que fazer. Nós temos o poder de perdoar ou não. É nós que temos que colocar nessa posição. Então, você vai falar, mas tem que pedir. Tá, você não tem fé para agir assim? Pede fé ao Senhor. E se você for uma pessoa comprometida com o Evangelho, estiver buscando viver no Senhor, se aproximar do Senhor, você vai pedir e vai receber. Porque Ele conhece o nosso pensamento, o nosso interior. Versículo 6. Ao que encorajou-os o Senhor, se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, podereis dizer a este monte, podereis dizer a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Mostarda é a menor semente, pequenininha. Ele falou, se você é a fé que você tem, você pode. Ou seja, é nada a semente de mostarda. Se a sua fé é deste tamanho, se você colocar em prática, você tem poder. É isso que Jesus está dizendo. A minha fé é pouca, mas se eu tiver, eu coloco ela em prática. Se a minha fé, por menor que seja, eu quiser colocar em prática, eu perdoo, eu tenho condição de agir segundo a palavra de Deus. Eu tenho condição de dizer a essa moreira aqui, ela vai lá pro meio do mar. Ela vai. Menor que seja a fé. Eu tenho condição de colocar, se eu quiser, eu coloco ela em prática. Colocar a fé em prática. Não barrar, não estou querendo, tem que ter uma fé muito grande. Não, a fé que você tem é o suficiente. Tem que praticar. As pessoas ficam, não, me dá fé, Senhor, para que eu possa perdoar. Não, colocar fé, eu vou perdoar. Você fez isso comigo, mas eu te perdoo. Não da boca para fora, perdoa. E não fica fazendo o trabalho do diabo, do capeta, não. Perdoa, mas toda hora fica lembrando. Ah, não, eu sei, você fez isso, você fez aquilo comigo. Eu perdoei, mas não esqueça. Então isso não é perdão. Perdão de Deus é que ele falou, olha, eu lancei no mar do esquecimento. Versículo 7. Qual de vós, tendo um escravo, arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, convidará? Pode vir agora mesmo, reclina-te junto à mesa para cear. Ao contrário, conforme o costume, direis a ele, prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me, enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura, deverá agradecer
ao escravo porque ele fez o que ele havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haver realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Quando, um exemplo, uma parábola que ele conta, você tem o funcionário está fazendo as coisas para você, na época lá a referência, se ele está lá arando a terra, apacentando os ovelhas, na hora do almoço o patrão fala: escuta, vem cá, prepara a minha comida, né? Preparou a minha comida, se veste de maneira decente e me serve. O empregado fez: o patrão comeu, acabou de comer, agora você senta e come. Então o que ocorre? O que o empregado fez? Fez a obrigação dele. Ah, não, eu fiz a mais. Eu fiz a mais para o patrão. Não, você não fez nada mais para o patrão. Você fez a sua obrigação. Somente a sua obrigação, o seu dever. Você ganha, você é contratado para fazer aquilo. Igual nós. Aí quando nós falamos assim, então tem pessoas que falam: não, mas eu sou um homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Tem uns que gostam até de inflar o peito. Ah, porque eu não roubo, eu não minto, eu não adultério. Isso não é grande vantagem nenhuma, isso é obrigação. Todos nós temos essa obrigação. Ah, não, porque eu não falo da vida dos outros, eu não faço isso. É obrigação, é dever. Não fizemos nada. Nós não fazemos nada. Não tem nada, nós fazemos somente a nossa obrigação. É isso que está dizendo, somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. É o nosso dever viver o evangelho, é o nosso dever praticar o evangelho, não estamos fazendo nada demais não. Por isso que eu não consigo entender, as pessoas querem um lugar de privilégio, de destaque. Como tem um bando aí, que querem passaporte diplomático. Né, que deram, foi bom que caçaram o R.R. Soares e outra tu. Por que tem que ter passaporte para Marte se ele é somente um pregador do evangelho? Ah, não, tem que falar não, porque as pessoas têm que me tratar bem, porque eu sou um homem de Deus. A igreja não tem que tratar nada. Primeiro nós estamos no mundo, o mundo é contra nós estamos no estrangeiro, nós somos estrangeiros aqui. Nós não temos que ser diferenciados. Ah, porque... Ah, não, ele é um pastor, é um homem de Deus. Não, somos iguais. É a nossa obrigação simplesmente fazer isso. Se eu sou pastor, se eu estou pregando o evangelho, que é minha obrigação, Deus mandou. Eu não estou fazendo nada demais, não estou fazendo nada além. Aí por isso quando veio algumas pessoas: pastor, agradeço pela sua vida. Eu falei: não, agradeço a Deus, tá? Porque foi Deus que me colocou, você colocou você na minha vida. Não é por mim não estou fazendo nada não. Ah, não, porque se não fosse você, eu sei que me deu você. Não, agradeça a Deus, não agradeça nada a mim. São servos inúteis. Versículo 11. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao chegar no povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então os gritos chamaram o seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que foram curados, retornou louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos 10? Onde encontra os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus declarou-lhe: levante e vai, a tua fé te salvou. Samaria. Era quando o povo de Samaria não gostava do povo de Jerusalém, né, de Judá.
eram inimigos. Antes era tudo Israel, mas houve uma divisão na época do neto de Davi, né, do filho de Salomão, de Roboão. Dividiu e quem ficou comandando o reino do norte foi Jeroboão. E inclusive levou o erro, o povo ao pecado, ao erro. E na outra parte ficou Roboão. Ficou com 2 tribos e as outras 10 tribos ficaram com Israel. Mas isso foi, Deus disse que iria acontecer por causa do pecado do povo. Muito bem, então existia essa briga. E eles não gostavam do pessoal de Judá, de Jerusalém. E Jesus passando ali, na divisa ali entre Samaria e Galileia, depara então com 10 leprosos. Naquela época os leprosos, e até recentemente, tá, no mundo era assim. Eu me lembro ainda quando eu era criança, os leprosos, né? Os leprosos da nossa cidade, os leprosos, antigamente, antes de chegar a cura, hoje não, hoje existe cura. Antigamente não tinha. A lepra vai comendo o corpo das pessoas, as pessoas de repente estão perdendo um dedo, um braço, e nem percebem. Às vezes está tomando um café, aí quando vai guardar a xícara lá, vê que um dedo ficou agarrado ali. Tá? Existe coisa, era altamente contagiosa. Por este motivo, os leprosos ficavam à distância, não podiam conviver com as pessoas, mantinham-se à distância. E eu me lembro quando eu era criança, as pessoas leprosas ficavam pedindo esmola, né, nas praças, igual em Belo Horizonte, na praça da CEMIG, os ônibus passavam lá, e eles de longe, né, com um chapeuzinho ali, você via pessoas com buraco no nariz, buraco no olho, que a doença, a enfermidade já estava comendo, pedindo alguma coisa. Então as pessoas jogavam de longe, que não podia chegar próximo deles. E então, já naquela época, já era determinação, os leprosos ficavam à distância. Então Jesus está passando, então os leprosos à distância, não chegaram perto de Jesus, não, à distância. E gritaram, né? Jesus, mestre, tem piedade de nós. Clamaram por Jesus. Olha, estão sofrendo. Então, o que Jesus primeiro falou foi, escuta, faz isso, vocês vão e mostra o sacerdote, vai e se mostra os sacerdotes. Então, enquanto não orou, nem pôs a mão, não falou, escuta, não, vocês vão lá e apresentam o sacerdote. Enquanto eles iam caminhando, a cura chegou, eles foram curados. Mas eles foram curados e pronto, seguiram o caminho deles. Mas só um deles, um samaritano, um estrangeiro, aquele que era considerado inimigo. Somente este que voltou. Agora ele pôde se aproximar de Jesus, que estava curado. Se atirou aos pés de Jesus e agradeceu. Somente este. Aí Jesus falou, escuta, cadê os outros? Não eram 10? Por que só você que voltou? Aí Jesus falou, olha, vai, a tua fé te salvou. A fé dele salvou a ele, aquele ali. E ao restante? E aos outros 9? Não. Que sequer souberam agradecer. Nós aprendemos nas igrejas, nos templos, a ficar orando insistentemente, pedindo isso e aquilo. A denominação fala, não, pede por isso, pede pela família, pede por sua casa, pede por seu emprego, pede por dinheiro, pede por sua vida sentimental, pede por isso, pede por aquilo, mas pouquíssimo, muito pouco fala para agradecer. Nós temos que agradecer pela noite que nós passamos, pelo dia que amanheceu, pelo alimento que nós temos, pela nossa família, pela roupa que nós temos para vestir, um teto que nós temos, pelo nosso trabalho. Nós temos infinita oportunidade para agradecer ao Senhor. Antes nós estávamos lamentando, antes nós estávamos enchendo, bombardeando com pedidos, vamos agradecer. Tanto que Deus tem feito por nós, Ele tem nos dado. Vamos aprender a agradecer, não vamos ser como a multidão das pessoas só sabem pedir, não. Vamos começar a agradecer mais a Deus.
Ah, se eu estou passando uma situação difícil, porque houve a permissão do Senhor, ou é por correção, porque eu errei, ou é ensinamento, é capacitação, mas glória a Deus, porque eu vou sair daqui mais forte. O Senhor está me ensinando e glória a Deus. Em todo tempo, devemos agradecer o Senhor. Em todo tempo, devemos louvar e exaltar o nome do Senhor. Em todo tempo, nós devemos ser gratos a Ele. Hoje nós temos que realmente voltar para o Evangelho, nós temos que aprender o Evangelho, nós temos que aprender a meditar na palavra do Senhor. Eu falo, não é vocês pegarem, não tem que ler um monte, não. Leia pouca coisa. Mas o que lê, você procura entender, meditar. E antes de ler, ore. Para que o Espírito Santo, Deus lhe mostre, revele pela palavra, porque o Senhor fala pela palavra. Para que possa ter entendimento. Porque se você ler de qualquer jeito, você não vai entender nada. Ouviram de mau agrado, viram e não creram. Por quê? Por esse motivo, não se converteram, não aceitaram o Senhor. Eu li Lucas 17, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, até o versículo 19. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe.